Por trás da marca Porsche, existe uma história prodigiosa, porém sombria. Uma história de sucesso, tragédia, inovação e destruição. Ferdinand Porsche se envolveu em projetos militares para o regime nazista, o que levou à prisão, e eventualmente até lhe custou a vida. Portanto, prepare-se, pois iremos embarcar em uma jornada para descobrir a verdadeira história da Porsche, e como eles conseguiram se transformar em uma das maiores marcas de carros de luxo conhecidas hoje em dia. Ferdinand Porsche nasceu em setembro de 1875, em uma pequena vila no Império Austro-Húngaro, atual território da República Tcheca. Naquela época, as carroças, trens e bicicletas eram os principais meios de transportes, e os primeiros automóveis estavam lentamente se espalhando pelo mundo. Ferdinand Porsche cresceu aprendendo a profissão de seu pai, que tinha um negócio de ferraria. No entanto, ele nunca demonstrou interesse pessoal no negócio da família, e em vez disso, focou nos estudos, esperando encontrar sua carreira em outro lugar. Infelizmente, Ferdinand perdeu seu irmão mais velho quando tinha 14 anos, o que o levou a abandonar a escola e trabalhar em tempo integral na oficina de seu pai, já que agora era o filho mais velho encarregado dos negócios da família. Esses tempos se mostraram difíceis para Ferdinand, pois ele seguia relutantemente os passos de seu pai em um trabalho que nunca gostou de fazer. No entanto, havia algo que ele achava mais satisfatório explorar em seu tempo livre: a eletricidade. Na época, velas e lâmpadas a gás ainda eram comuns, mas no final do século XIX, as lâmpadas elétricas estavam lentamente se tornando a nova moda. Porsche ficou obcecado pela lâmpada elétrica e começou a fazer experimentos com circuitos elétricos no sótão de sua casa. Seu pai, por outro lado, não estava satisfeito com seu novo hobby e frequentemente lhe dizia para parar de se preocupar com essas bobagens. No entanto, ao perceber o quão apaixonado e obcecado Ferdinand estava pela eletricidade, ele decidiu matricular seu filho na Escola Técnica Imperial de Reichenberg para desenvolver seu conhecimento em engenharia. Lá, Ferdinand Porsche rapidamente aprendeu os conceitos básicos, e em apenas alguns meses de estudo, foi capaz de construir seu próprio gerador elétrico e instalar algumas lâmpadas elétricas por toda sua casa. Nesse ponto, seu pai não pôde mais ignorar o talento de seu filho, e finalmente cedeu, permitindo que ele seguisse seu próprio caminho. Poucos sabiam eles que esse novo caminho iria levá-lo a uma indústria totalmente nova, a indústria automobilística. Em 1893, aos 18 anos de idade, Ferdinand deixou sua casa e conseguiu seu primeiro emprego na Bella Eger, fabricante de máquinas elétricas na cidade de Viena. Lá, ele logo foi reconhecido por suas habilidades como um engenheiro brilhante e habilidoso, e rapidamente subiu na hierarquia, tornando-se responsável pela empresa. Durante seu tempo na Bella Eger, Ferdinand Porsche construiu seu primeiro motor elétrico de cubo de roda. Esse motor elétrico foi projetado para ser acoplado à roda de qualquer veículo e fazê-lo se mover diretamente. Na época, ele era comumente usado em bicicletas, mas Ferdinand começou a desenvolver outras ideias para esse motor. Nessa época, os primeiros automóveis estavam começando a surgir na região e criavam um enorme entusiasmo, não apenas entre as pessoas, mas também entre engenheiros que estavam procurando formas de entrar na nova indústria. Ferdinand não era exceção. Após 5 anos trabalhando na Bella Eger, ele decidiu deixar seu emprego e começou a trabalhar na Jacob Lohner, que havia parado recentemente de produzir carruagens para se concentrar na construção de veículos autopropulsionados. Foi aos 23 anos de idade que Ferdinand usou os motores elétricos para construir seu primeiro automóvel, o Porsche P1. O Porsche P1 era um carro totalmente elétrico, construído com uma carroceria de madeira, e tinha uma autonomia de aproximadamente 49 milhas. O carro foi projetado para corridas, mas devido à pesada bateria de chumbo ácido que carregava, sua velocidade máxima era de 21 milhas por hora. É importante observar naquela época que os automóveis ainda não eram vistos como meios de transporte, mas sim como veículos principalmente construídos para competições e testes de corrida, em toda a Europa e América. Porsche continuou a melhorar o design de seu veículo até 1900, quando adicionou um motor a combustão interno para alimentar os motores elétricos do veículo, criando assim o primeiro carro híbrido gasolina elétrico do mundo, o Lohner Porsche Electromobile. Esse novo veículo acabaria vencendo diversos eventos de automobilismo, quebrando vários recordes de velocidade na Austrália, alcançando uma velocidade máxima de 36 milhas por hora. No entanto, apesar do veículo híbrido de Porsche ser uma obra-prima mecânica brilhante e estar à frente de seu tempo, ele também demonstrou por que os carros elétricos falharam ao longo das décadas. A curta autonomia do veículo e o peso de quase 2 toneladas interromperam o desenvolvimento dos carros elétricos por quase um século. A parceria entre Porsche e Lohner chegou ao fim alguns anos depois, e logo em seguida, a fabricante de automóveis Austro-Daimler contratou Porsche como seu principal designer. Naquela época, a Daimler era líder no campo dos motores de combustão interna modernos, e foi lá que Porsche projetou seu primeiro automóvel movido exclusivamente a gasolina, o Austro-Daimler Sascha em 1908.
Seu tempo na empresa provou ser um grande trampolim em sua carreira, levando seu grande avanço no mundo das corridas, quando ele desenvolveu seu próximo automóvel, o Austro-Daimler modelo 2780. Esse veículo de 85 cavalos de potência era capaz de atingir velocidade máxima de 85 milhas por hora e foi construído especificamente para a popular corrida de teste Prince Henry em 1910, onde conquistou as primeiras, segundas e terceiras colocações. Essa vitória rendeu ao jovem mecânico uma maior popularidade e justificou sua designação como professor na empresa. No entanto, quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, uma corrida massiva para produzir suprimentos militares se espalhou por toda a Europa, e a fabricante Austro-Daimler contribuiu com grandes quantidades de máquina para o exército austro-húngaro. Porsche também foi envolvido nesse processo, e se destacou ao criar designs inovadores de aeronaves militares e motores de dirigíveis, bem como tratores de artilharia, como o M17 Goliath, estabelecendo-se como um dos melhores engenheiros de sua época. Após o fim da guerra em 1918, Ferdinand Porsche voltou a construir carros de corrida. Porsche acreditava que construir um veículo menor do que seus concorrentes permitiria que seus carros de corrida superassem aqueles com motores muito maiores, e ele colocou seu novo carro à prova. Para a surpresa de muitos, o Sasha venceu impressionantes 43 das 53 corridas em que participou, incluindo a Targa Florio em 1922. No ano seguinte, Ferdinand Porsche mudou-se para Stuttgart, capital da Alemanha, e tornou-se diretor técnico e engenheiro-chefe da divisão da Daimler, que mais tarde se fundiu com a Benz. Durante seu tempo na Daimler-Benz, Porsche projetou e construiu a luxuosa série Mercedes-Benz S, que abriu caminho para carros esportivos de alto desempenho, adequados tanto para corridas como para o público em geral. Em 1928, Ferdinand Porsche introduziu o que é considerado um dos carros esportivos mais rápidos e extraordinários de sua época, o Mercedes-Benz SSK. O SSK, ou Super Sport Cars, tinha um motor de 6 cilindros, de 7,1 litros, com potência de 200 a 300 cavalos. E mesmo as versões mais lentas atingiam uma velocidade máxima de 190 km por hora, enquanto as versões com 300 cavalos de potência podiam chegar a 235 km por hora. Esse modelo da Mercedes-Benz se tornou campeão absoluto das 500 milhas na Argentina em 1929, seguido por mais vitórias nas corridas de Grand Prix de Córdoba em 1929 e a Grand Prix irlandês de 1930. A sequência de vitórias continuou com várias vitórias em Grand Prix até atingir seu auge em 1931, quando conquistou uma primeira colocação na corrida de Mille-Miglia. Na época, era o melhor, mais rápido e mais valioso veículo esportivo do mundo. Porsche também construiu uma versão conversível do SSK, o Trosse Roadster, que se tornou um fenômeno devido à sua aparência extravagante, e assim ele se consagrou um dos maiores projetistas de carro de sua época. No entanto, pouco depois do carro ser introduzido, Ferdinand Porsche ficou cansado das diferenças criativas entre ele e a diretoria da Mercedes-Benz, então ele decidiu deixar a empresa e foi trabalhar para outro fabricante de automóveis. Infelizmente, essa empresa faliu pouco tempo depois, principalmente devido à Grande Depressão, e Porsche ficou desempregado. Apesar da crise econômica, foi nesse momento que ele decidiu tomar a maior decisão de sua carreira, fundar sua própria empresa de carros, a Porsche GmbH. Ele trouxe muitos de seus antigos colegas para trabalhar em sua nova empresa, e o mais importante deles, seu filho, Ferry Porsche. Assim como seu pai, Ferry também se interessou por design e engenharia, e mostrou grande promessa ao aprender sua profissão rapidamente, trabalhando sempre onde pudesse para provar suas habilidades a seu talentoso pai. Inicialmente, a empresa Porsche não começou a construir carros sob sua própria marca, mas ofereceu consultoria e projetos de desenvolvimento de motores para outros fabricantes de automóveis. No entanto, apesar de ser um dos engenheiros mais famosos da Alemanha, havia um grande problema: os clientes não estavam surgindo. Na época, o país ainda estava se recuperando das ruínas econômicas da Primeira Guerra Mundial, e a demanda por automóveis públicos era inexistente. Enquanto a empresa lutava para decolar, Ferdinand recebeu uma carta que mudaria completamente o rumo da empresa, e ela veio de uma fonte muito surpreendente. Em 1933, Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha e mostrou interesse especial por automóveis. Ele recrutou os melhores engenheiros de carros do país, incluindo Porsche, e convocou uma reunião importante. Hitler queria que todos os cidadãos alemães possuíssem um carro que pudesse acomodar uma família de 5 pessoas, fosse eficiente em termos de combustível e barato. Na verdade, tão barato que muitos engenheiros consideravam impossível. Ele o chamou de Volkswagen, ou o carro do povo. Porsche apresentou seu projeto e ganhou o contrato de Hitler. Essa aliança estabeleceu uma relação em comum, mais ótima entre os dois. Hitler precisava de uma mente criativa para projetar seu ambicioso carro, enquanto Porsche precisava do respaldo político para sua empresa.
para que não precisasse se preocupar com dinheiro ou finanças. Portanto, em 1934, Porsche e sua equipe começaram a trabalhar na construção de um dos carros mais bem-sucedidos da história humana, o Fusca da Volkswagen. O Volkswagen Tipo 1, posteriormente conhecido como Fusca por causa da sua forma, era um carro de 2 portas com um motor refrigerado a ar na parte traseira, o que ajudava a reduzir a necessidade de manutenção do motor e facilitava a direção graças ao equilíbrio de peso. Além disso, mostrou-se muito eficiente em termos de combustível, com uma média de 31,4 milhas por galão, o que ainda é impressionante, mesmo nos dias de hoje. Logo após 300 mil pedidos serem feitos para o Fusca, isso se tornou a maior conquista de Porsche até então, e ele estava pronto para ver sua criação funcionando. No entanto, assim que a fábrica da Volkswagen estava se preparando para produzir o carro em massa, outro evento importante estava acontecendo, o que levaria diretamente a carreira antes promissora de Porsche por um caminho mais sombrio. Hitler invadiu a Polônia em setembro de 1939, o que levou a Grã-Bretanha e a França a declararem guerra à Alemanha, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. De repente, a produção em massa do Fusca foi imediatamente suspensa, pois a fábrica da Volkswagen passou a priorizar a produção para a guerra. Sendo um dos melhores engenheiros do país e um amigo próximo de Hitler, Porsche inevitavelmente se envolveu em projetos militares para o exército nazista. Ele começou a desenvolver veículos militares off-road e maquinário de combate, o destruidor de tanques Elefante e o míssil V1. No entanto, mesmo sendo um dos engenheiros favoritos de Hitler quando se tratava de projetar tanques, Porsche não conseguiu atender às expectativas de Hitler. Hitler promoveu um concurso para determinar quem ganharia o contrato de produção em massa do Tigre, um tanque pesado para ser usado na guerra. Nesse caso, Ferdinand Porsche projetou um tanque híbrido, que poderia funcionar com transmissão a gasolina e elétricas. Embora o tanque fosse um design revolucionário, seus motores eram excessivamente complicados e superdimensionados, o que causou muitos problemas e acabou quebrando durante o teste. Após perder o concurso para Heinz Son, Porsche se encontrou em uma situação muito complicada. Antes mesmo de apresentar seu protótipo, ele havia construído 100 chassis para o seu modelo. Para salvar seus projetos, os alemães transformaram 90 tanques pesados de Ferdinand em destruidores de tanques e os renomearam como Elefante, e eles se mostraram muito eficazes na guerra. Mas devido aos problemas com os motores e questão de mobilidade, a maioria deles quebrou e foi perdido no campo de batalha. É relatado que a empresa de Porsche também utilizou trabalhadores escravos em sua fábrica de Stuttgart. Embora a empresa tenha negado anteriormente essas acusações e se defendido alegando ser um pequeno escritório durante a guerra, mais tarde eles admitiram seus crimes, depois de dezenas de pessoas denunciarem no final do século XX, detalhando sua captura e as condições de trabalho forçado nos planos da Porsche, na mão do regime alemão, juntamente com dezenas ou até centenas de outras pessoas. Em resposta a isso, a Porsche doou milhões de euros para fundos e vítimas de trabalhos escravos. Na época, era uma prática comum para as fábricas alemãs que tinham um grande número de trabalhadores usados para trabalho escravos, muitas vezes prisioneiros de guerra, que eram mal pagos e não recebiam nada, e frequentemente trabalhavam até a morte. No entanto, apesar de trabalhar com os nazistas, Ferdinand Porsche não concordava realmente com sua ideologia. Raramente se ouvia falar dele fazendo saudação a Hitler. Quanto ao posto na SS que recebeu do partido nazista, Porsche simplesmente ignorou. Ele estava interessado apenas em expandir seu negócio e fornecer o que o governo precisava na época. No entanto, sua participação nos esforços da guerra teve um preço alto. Após o fim da guerra, Ferdinand Porsche foi preso pelo governo francês e enviado para a prisão por crimes de guerra, devido à sua afiliação à SS e à relação próxima com Hitler. Com Ferdinand Porsche na prisão, agora cabia a um homem assumir a liderança da marca Porsche, em uma nova e promissora direção. Esse homem era o único filho de Ferdinand, Pierre Porsche. Pierre havia herdado o amor de seu pai por máquinas, e já havia construído vários veículos, entre eles estava o Schwingwagen, que em alemão significa carro nadador. Esse carro foi projetado para ser viável tanto na terra como na água, e foi de grande serviço para os soldados alemães durante a guerra. Por causa disso, Pierre foi preso junto com seu pai e ficou na cadeia por vários meses. A única razão pela qual foi liberado pelo governo francês foi para que ele pudesse encontrar dinheiro para pagar a fiança de seu pai. Pierre Porsche conseguiu levantar o dinheiro necessário ao assinar contrato com uma fabricante italiana de carros, a CIS Italia, onde construiu a CIS Italia 360, um veículo extremamente avançado para sua época. Este carro estava destinado a participar de corrida da Grand Prix, mas devido aos recursos financeiros da empresa e à mudança nas regras da competição, ele nunca foi colocado na pista de corrida.
Felizmente, Ferri recebeu sua parte antecipadamente e conseguiu pagar a fiança de seu pai após 22 meses atrás das grades. Em 1948, Ferri apresentou o primeiro carro que levaria o nome da família, o Porsche 356. O 356 era um pequeno roadster de 2 portas com um motor refrigerado a ar da Volkswagen e alcançava uma velocidade máxima de 87 milhas por hora. Não era o carro mais potente e mais rápido da época, mas Ferri e Porsche continuou melhorando seu design, eventualmente tornando-o mais rápido e suave de dirigir. Ele levou o veículo para competir no mesmo ano na Austrália, onde conquistou uma vitória em primeiro lugar, lançando as bases para o futuro sucesso da Porsche no mundo das corridas. Embora as vendas tenham sido inicialmente baixas, o 356 foi amado pelos entusiastas de carros, incluindo o pai de Ferri, que estava muito orgulhoso de seu filho, e apoiou a estreia bem-sucedida do carro. Ferdinand Porsche também visitou a fábrica da Volkswagen mais uma vez em 1950 e ficou feliz em ver sua visão para o Fusca finalmente se tornando realidade. Infelizmente, ele não viveu o suficiente para ver como o Fusca ou a marca Porsche se expandiram pelo mundo, pois ele faleceu apenas um ano depois, aos 75 anos de idade. Pouco depois de sua morte, as vendas do Porsche 356 dispararam após uma vitória em uma corrida em Le Mans, em 1951. E logo após, novos modelos como o 356 Speedster e o 356 Carrera também foram oferecidos ao público, capturando rapidamente os corações de muitos pilotos esportivos e celebridades. Mas embora o 356 tenha sido um ponto de virada na história da Porsche, ainda era apenas uma variação do Fusca com mudanças mínimas. Os clientes da Porsche naquele momento estavam ficando cansados do seu design externo. Então eles precisavam projetar e construir algo completamente novo, ao mesmo tempo em que permaneciam reconhecíveis como sua marca. Isso foi até um dia em que um dos filhos de Ferri entrou em cena e apresentou um veículo que levaria a marca Porsche a um nível completamente novo. Alexander Porsche, assim como seu pai Ferri, seguiu os passos da família desde cedo e esteve ativamente envolvido na indústria automotiva. No entanto, ele estava mais interessado em design e não se considerava um engenheiro, mas sim um habilidoso artesão na modelagem. Após receber um treinamento prático no departamento de design de carrocerias da Porsche, ele decidiu participar da nova geração de carros e começou a projetar um dos carros esportivos mais icônicos da história moderna, o Porsche 911. O Porsche 911 era muito mais potente do que o 356, substituindo o motor de 4 cilindros de seu antecessor por um motor boxer de 6 cilindros. Era notável por ter um motor refrigerado a ar na traseira, o que melhorava o equilíbrio de peso, a direção e a aceleração do veículo. A Porsche, por tradição, sempre fabricou carros esportivos de luxo de alta qualidade, capazes de se destacar tanto nas estradas quanto nas pistas de corrida. Apesar de toda a controvérsia, a Porsche lançou o Cayenne em 2002, e para surpresa de muitos, não apenas se tornou o veículo mais vendido, mas também o favorito dos fãs. E graças ao seu interior luxuoso e confortável, as vendas do Cayenne acabaram salvando a empresa da falência. Até hoje, o Cayenne e o mais recente, o Macan, representam mais de 70% das vendas da Porsche nos Estados Unidos e são considerados por alguns como os SUVs mais esportivos do mercado. Ainda assim, a marca nunca perdeu o contato com suas raízes de carros esportivos, e seus novos modelos, como o Porsche Panamera e totalmente elétrico Taycan, estão entre os veículos esportivos mais vendidos até hoje. Atualmente, a Porsche é de prioridade do grupo Volkswagen e continua sendo uma das maiores marcas de carros de luxo do mundo.